Supremo inventa regras. Está havendo aqui uma grande incongruência da interpretação da Suprema Corte. Inversão de poderes. Porque a cada caso, a Suprema Corte faz uma interpretação conforme a melhor conveniência. 2 pesos, 2 medidas. E o STF há um mês deu uma decisão completamente diferente da que deu agora. Coragem. Veja, nós, advogados, não podemos jogar a toalha. O advogado é essencial à justiça e a advocacia não é para covardes. O que você vai assistir nos próximos minutos é uma análise firme, direta e sem rodeios sobre o Supremo Tribunal Federal. O advogado Jeffrey Schickini expõe tudo o que muitos evitam falar. Assista até o final e tire suas próprias conclusões. Veja que a Constituição fala em harmonia e independência entre os poderes, mas a Suprema Corte só quer harmonia. E harmonia ainda embaixo da espada. Harmonia ainda sobre a ameaça de processar todo mundo. Veja, esse caso, ele diz respeito exclusivamente àquilo que chamamos de imunidade parlamentar. Está havendo aqui uma grande incongruência da interpretação da Suprema Corte, o que não é novidade, e isso tem que ter um limite, porque a cada caso a Suprema Corte faz uma interpretação conforme a melhor conveniência. Isso daqui é exatamente o seguinte: esse artigo 53 é o artigo que traz as prerrogativas dos parlamentares. Aquele artigo 53 traz, por exemplo, a prerrogativa de ser processado e julgado no STF, a prerrogativa da imunidade material por opiniões, palavras e votos, e no parágrafo 3º desse artigo das prerrogativas, a possibilidade de, havendo a provocação de um partido, a casa por maioria pode suspender o curso do processo do parlamentar. E foi exatamente assim que a Câmara dos Deputados decidiu. Mas é importante fazer um retrospecto aqui, que tudo isso daqui também está previsto no regimento interno do STF. O regimento interno do STF, desde 85, é no seguinte sentido: que cabe ao plenário da Suprema Corte analisar essa suspensão. Mas em 2023, veja, já em curso a investigação da trama golpista, o STF faz uma emenda no seu regimento e diz assim: agora, quem processa e julga parlamentar com prerrogativa de foro é a primeira turma. O STF, então, vem com esse entendimento agora e fala: a primeira turma que vai julgar o parlamentar, então é a primeira turma que tem que decidir pela suspensão ou não do curso do processo. A questão é que a memória tem sido muito curta da Suprema Corte. Há 2 meses, o STF, ou melhor, a primeira turma, que só tem compadres, a primeira turma que foi escolhida a dedo, porque ali não haverá em tese, a não ser que o Fux jogue água nessa cerveja, não haverá em tese divergência entre eles. A primeira turma disse assim, os acusados estão sendo processados e julgados no STF porque o Ramagem tem prerrogativa de foro. Então, havendo uma conexão probatória, todos os demais acusados também devem ser processados e julgados no STF, na primeira turma, por essa conexão ao Ramagem que tem foro por prerrogativa. Ou seja, o STF estendeu essa prerrogativa e imunidade do Ramagem aos demais acusados para atrair a competência do STF. Só que agora, o STF, por conveniência, vem e diz: não vamos agora estender essa prerrogativa do Ramagem aos demais acusados. Só o Ramagem é parlamentar, essa prerrogativa é só de parlamentar, então não se estende aos demais. Agora, respondendo diretamente a sua pergunta após esse resumo, está muito equivocado essa decisão de suspender apenas 2 crimes, em tese, né? Que nem crimes são, mas deixa esse mérito para outro ponto. Por quê? Quando o STF recebe a denúncia, quando a PGR oferece a denúncia, o STF disse de forma unânime na primeira turma
que esses crimes estão todos conexos, que há ali uma continuidade delitiva desde 2019, 2020, ou seja, eles falam que há uma continuidade delitiva e que essa continuidade se esgotou para depois do dia 8 de janeiro de 2023. Ou seja, ao receber a denúncia e ao dizer que todos os fatos estão conexos em uma continuidade delitiva, para depois do 8 de janeiro, significa que o STF declarou agora, há um mês, que todos os fatos devem ser suspensos. Porque essa continuidade se estendeu para depois da diplomação do Ramagem. Então são inúmeras incongruências e o STF há um mês deu uma decisão completamente diferente da que deu agora. Mas sabemos que isso tem sido feito de forma corriqueira para tentar corrigir esse Frankenstein que é esse processo. Veja, nós, advogados, não podemos jogar a toalha. O advogado é essencial à justiça e a advocacia não é para covardes. Mas olha só o que é importante esclarecermos. Esse processo é um processo que o tempo é a melhor estratégia. O Fux já deixou muito claro que quer que esse caso termine no pleno. O que vai acontecer, e aqui está nossas expectativas, aqui estão nossas expectativas. Agora, haverá instrução processual, vai começar a fase de ouvir testemunhas, teremos alegações finais e então uma sentença da primeira turma. Se o Fux ou qualquer outro ministro divergir do relator em qualquer vírgula, nascerá às defesas a possibilidade de apresentar um recurso e levar esse caso para o pleno. O pleno, então, em composição estendida, vai trazer novamente a discussão do mérito do caso. Então digo, não podemos jogar a toalha e a nossa pequena, tenra expectativa está ao final desse julgamento da primeira turma, que haverá alguma divergência, e haverá, porque provavelmente o Fux divergirá em algum ponto de forma proposital para que esse caso vá para o pleno. E no pleno, então, nós temos ministros ali, ou melhor, temos um ministro ali muito honrado, que é o André Mendonça, que eu tenho certeza que trará uma discussão serena nesse processo e teremos a possibilidade até eventualmente de estender esse processo para depois de 26 e podendo haver até uma alteração na composição da Suprema Corte. É o famoso processo que nós temos que dar tempo ao tempo e ganhar tempo ao máximo, porque nessa turma a sentença já está pronta. Agora, acreditamos que o jogo não será tão fácil assim para o relator. Há advogados comprometidos, audiências ainda ocorrerão com testemunhas a serem ouvidas e eles estão tentando sustentar o insustentável. É um caso que está no morro, sem nenhuma base de concreto, um morro de areia sem concreto segurando. Então o vento vai bater e vai derrubar esse castelo de areia. Sabe que é um grande equívoco dizer que os poderes têm que viver de forma harmônica? Olha só, a tripartição de poderes criada por Montesquieu, que tem a prevalência de assim ou ser um Estado democrático e direito, tem essa finalidade não só para que os poderes convivam em harmonia, mas que haja uma tensão entre esses poderes para que um fiscalize o outro, para que um não invada o outro e para que esses poderes não extrapolem o previsto na Constituição. Hoje o Brasil não é um Estado de direito. Por quê? Porque hoje, na prática, é um país de um único poder. O Brasil é um país de um único poder, dirigido por um poder que não foi eleito pelo povo. Não tem como chamar isso daqui de democracia. O Brasil hoje é uma ditadura sui generis. É a primeira ditadura da história do mundo que é governada pelo Poder Judiciário. E digo Poder Judiciário com muito respeito aos magistrados de primeiro grau e aos tribunais de apelação que não merecem esse adjetivo. Veja, não somos uma ditadura militar, não somos uma ditadura do executivo,
o Brasil vive hoje um extrapolar de direitos da Suprema Corte, que é um órgão que não foi eleito para governar, tampouco eleito para interpretar a legislação sem limites. É necessário, como você bem colocou, que agora o Congresso tracione essa corda, exija a separação dos poderes, e para que haja harmonia, o primeiro ponto é que se respeite a decisão do Congresso e que não se invada o poder do Congresso, que é o órgão, o poder legítimo a legislar e representar a vontade popular. Então me parece que há aqui uma luz no fim do túnel de que os parlamentares chegaram a seu limite e estão vendo que está esvaziando o poder da Câmara e do Senado, então é hora de tracionar essa corda, porque senão não terá volta. Não terá volta. Para que haja um Estado de Direito, um poder deve estar bem definido na sua cadeira, sem invadir nos demais. Ó, decisão acertada da Câmara em escolher a ADPF. Por quê? A ADPF é uma ação constitucional que é cabível ao plenário do STF quando há o descumprimento de um preceito fundamental. Que o caso aqui, como bem colocado, a tripartição de poderes, a independência dos poderes. Havendo a violação à independência dos poderes, o que é manifesta, ninguém tem dúvida, cabe a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essa ação, ela irá para o plenário do STF, e o plenário do STF, então, foi uma estratégia da Câmara a superar a primeira turma, que decidiu o caso do Ramagem. O plenário, então, vai reavaliar essa decisão anterior da primeira turma, se suspende tudo ou não. Agora, objetivamente, a sua pergunta: deveria o presidente do poder da Câmara dos Deputados, ou presidente do Poder Legislativo, que é o Alcolumbre, que representa o Congresso, dar de ombros com outro poder? É o correto. É o correto. Freios e contrapesos é exatamente isso. Não se meta no meu poder, que eu não me meto no teu. E olha só, quando um poder se intromete em outro poder, inviabilizando o exercício desse poder, isso é crime de responsabilidade. Todas as vezes que um poder se mete no outro e esvazia a competência desse poder, isso é crime de responsabilidade. Então, comumente, pós-Constituição de 88, a gente escuta: descumprir uma ordem judicial é crime de responsabilidade. Sim, mas o Poder Judiciário inviabilizar o exercício do Congresso, da Câmara dos Deputados, também é crime de responsabilidade. E é o que temos visto. Essa decisão da Suprema Corte de não cumprir, essa decisão da primeira turma, de não cumprir uma decisão legitimamente constitucional tomada pela Câmara dos Deputados, pode ser entendido como crime de responsabilidade. Pode sim, porque é constitucional essa decisão da Câmara. A Constituição da República é a lei maior. Não há nada em um Estado democrático de direito acima da Constituição. Então o STF não está acima da Constituição. O STF merece respeito à Constituição. Ou seja, não existe hoje no Brasil ninguém, nenhuma norma, nenhuma instituição acima da Constituição. E a Constituição diz, artigo 53, cabe à Câmara decidir se suspende ou não o Congresso, suspende ou não o processo. Não tem margem para interpretação aqui. A Câmara decidiu, suspende o processo, ponto final. Descumprir essa decisão, esvaziar essa decisão, é inviabilizar o exercício de um poder constituído, é crime de responsabilidade. Digo, em tese, que é o terminho que não pode faltar para que não diga que estamos incidindo aqui em uma fala ilícita. Mas é o que o legislador decidiu por colocar na legislação. Se essa fala te fez refletir, compartilhe com quem precisa ouvir a verdade sem filtro. Curta, comente sua opinião e se inscreva no canal Na Real Notícias. Aqui, a verdade não é censurada. Essa foi mais um Na Real Notícias. Até a próxima!